Então, como eu havia adiantado, vamos para a segunda e última rodada de debates. Primeiro vai falar a adulta acusação, depois a adulta defesa. Peço que continuem prestando integral atenção ao que for dito. Doutor Zagalo, então são 5 e 8. Doutor, tem a palavra por até 2 horas. Sentido no senhor doutor Antônio Carlos Pontes de Souza, a saudação é rápida, porém sincera, honesta, é a primeira vez que trabalhamos. Receba um fraternal cumprimento à presidência. Obrigado. E ao Tribunal de Justiça representado por Vossa Excelência. Obrigado. Dirijo um agradecimento fraterno ao meu colega, amigo, meu grande parceiro da acusação, Tiago. Tiago, eu poderia também estender, como eu já fiz no julgamento citado por você na semana passada, a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela sua combatividade. E quando eu simbolicamente disse que eu ia, até contextualizar, jurado, no julgamento que a gente estava fazendo na semana passada, eu disse a eles que a minha carreira ela é maior para trás do que para frente. Eu tenho 32 anos, eu estou cansado, estou antevendo a minha aposentadoria. E eu quero passar simbolicamente o bastão a uma pessoa para que pudesse essa pessoa sustentar, cumprir e honra a sacrossanta defesa da vida, a defesa do Tribunal do Júri. E eu vejo no doutor Tiago essa pessoa que irá receber esse simbólico gesto por conta de sua competência, por conta de sua honestidade, por conta de sua ética, por conta de sua capacidade. Se fiz, reitero. E sei que está sendo gravado, então, para que perpetuada fique a minha admiração, reitero-a, porque é em você que eu vejo o futuro Tribunal do Júri pelo viés do cordão vermelho que representa o sangue da vítima deitada por conta dos disparos. Que Deus o abençoe em sua carreira, que eu sei que é longa. E aqui, sem mais delongas, por conta da execuidade do tempo, leve nesse seu longo caminho pelo Tribunal do Júri a certeza da minha convicção de que o Ministério Público está extremamente bem representado na sua pessoa. Aos assistentes de acusação, a bancada na defesa, eu não vou nominar todo mundo porque o tempo é curto, o direito de defesa representado por todos, minha saudação, aos senhores serventuários, às pessoas que garantem a segurança, os seus poderes militares, às pessoas que dão publicidade ao ato, à família da vítima, que sente aquela situação que foi citada aqui no início do nosso debate, a presença da ausência. A presença da ausência dói de uma dor lancinante. E ela diminuirá a certeza em que aquele que provocou essa dor irá pagar pelo equívoco, pelo erro, pela barbaridade, pelo crime que ele cometeu. Nós não iremos trazer de volta nenhum dos três, mas sairão daqui com um mínimo de alento, sabendo que houve a condenação da sociedade. Então, a todos, confiem no Ministério Público, confiem na Justiça. Para todos aí, a própria empresa foi tão atacada aí, nos meus cumprimentos aos jornalistas, e aos jurados, muito obrigado pelo dia de ontem e dia de hoje. Adoraria fazer, não trabalho nesse primeiro Tribunal do Júri, a minha atuação é no 5º Tribunal do Júri, que foi do lado, muito provavelmente não nos veremos. Essa é a primeira e última vez que eu, aqui como promotor de justiça, atuo nesse primeiro Tribunal do Júri, a convite do meu parceiro, do meu irmão, do meu grande colega Tiago, para atuar nesse caso. Então, eu faço uma saudação muito rápida, até porque a Aline, também parceira aqui do dia a dia, a nossa DJ aqui, nossa responsável pela condução dos trabalhos cibernéticos. Não vou demorar, tenho 2 horas, não usarei, tenho certeza que não usarei um compromisso que eu já desde logo celebro como o 7 de setembro. Não usarei as 2 horas, usarei um tempo absolutamente essencial para reforçar de uma outra perspectiva, sob uma outra ótica, a necessidade da condenação deste assassino que hoje está aqui sendo julgado entre nós, por nós. E não está aqui, graças a Deus, ele, se chegar, não terei problema nenhum. Jurados, e eu digo isso, ele não quis responder às nossas perguntas. Porém, nas 2 horas em que ele foi interrogado, por diversas vezes lançou retos e desafios contra nós, especificamente contra a promotoria, contra mim e contra o doutor Tiago, e bateu de uma forma desleal com quem não podia se defender, que era o advogado da família da vítima. Ele apontou o dedo para a acusação, e quando se aponta o dedo para uma pessoa
Não, ninguém percebe, mas 3 dedos estão apontados para nós. A postura que ele teve ontem aqui muito deixa clara a sua personalidade. Quando ele apontou o dedo para nós, 3 dedos estavam apontados, porque ficava clara aos olhos do conselho de sentença a sua personalidade. Ele mal deixava a sua advogada falar. E isso cala muito clara e cristalinamente no contexto que nós estamos julgando. Negou, mas ao negar de forma lacônica, não explicou a cena e a dinâmica dos fatos. Negou pelo direito que o réu que se senta no banco dos réus tem de não dizer a verdade, de se ocultar atrás da mentira, de navegar ao favor do oportunismo, mas não teve coragem, não foi capaz de dizer como aconteceram os fatos. Instado ontem a responder as perguntas única e exclusivamente por sua advogada, ou melhor dizendo, por suas advogadas, na hora em que elas perguntavam a respeito da dinâmica dos fatos, como as vítimas foram assassinadas, ele não respondia. Falava mal de um, de outro, metia o pau na imprensa, mas não explicava como aconteceram os fatos. Admitiu que foi covarde? Foi. Mas não porque não defendeu aquelas 3 vítimas ali. Foi covarde porque atacou o Ministério Público sem dar direito de que nós o redarguíssemos. Eu vou fazer algumas considerações em complementação. E vou começar do fim para o começo. No final da exposição defensiva, o Dr. Tiago fez uma parte, a doutora Miriam, dizendo, doutora Miriam, e eu aqui, durante a minha exposição, dou o direito à senhora a responder a parte que o Dr. Tiago fez, a senhora não respondeu. Se não foi o seu cliente que matou, quem matou as 3 vítimas? O Ministério Público provar. Estamos provando. O Ministério Público diz há muitos anos que quem matou as 3 vítimas está sentado ali. A defesa disse, não foi. Foi outra pessoa. Quem foi? O Ministério Público é quem tem que provar. Provar que é ele. Então, jurados, vejam bem. Percebam que ao ser listada, ao ser apateada pelo Dr. Tiago, a nobre defensora, e eu estou fazendo isso com muito respeito, o Dr. Tiago, naquele primeiro momento, disse, se não foi o seu cliente, quem foi? Ela não respondeu. Me dê uma alternativa para que nós possamos acreditar que não foi o Paulo, o autor dos 3 homicídios. Me diga uma possibilidade, uma pessoa que possa ter interesse. Porque eu perguntei ontem, durante a longa instrução que nós tivemos, quais eram as possíveis razões para as quais outras pessoas que não ele tinham para matar e executar de forma covarde as 3 vítimas. E ninguém, não teve uma única pessoa, e eu agora lhe dado de volta para a advogada do réu que diz que não foi ele. Se existe alguma outra pessoa no radar da defesa que pudesse ter sido a responsável por essas 3 mortes. E ela disse que não sabe responder. Laconicamente diz, incumbe ao Ministério Público provar. Sim, nesse aspecto, ela tem razão. O sistema jurídico gira em torno dessa máxima. O Ministério Público inclui a demonstração da culpabilidade daquela pessoa que ele, o Ministério Público, está acusando da prática de crime. Seja esse, ou seja qualquer outro. E nós fizemos isso. Não é possível, em sã consciência, jurados, que os senhores tenham alguma dúvida em relação à responsabilidade, à culpabilidade do acusado. Não tem. Não é possível. Porque foi colhida ontem uma robusta quantidade, e mais, não é só quantidade, qualidade de prova de autoria. Foi reforçada essa prova absolutamente inquestionável por conta da brilhante exposição daquele que é um dos melhores promotores lá de São Paulo, do Brasil. Não é porque ele tem um caso muito bom e retoricamente ele conseguiu. Não! É porque a forma como ele expôs, fosse um outro promotor, talvez não tivesse essa mesma destreza que o doutor Tiago teve. Em abordar, da forma como foi abordada a prova de um processo longo, grande,
pesada. Para refutar essas duas exposições, seja aquela de ontem, durante a longa colheita de provas, e seja pela argumentação absolutamente contundente que o doutor Tiago fez aqui, nós tivemos a defesa, com todo respeito, em nada contribuindo para a absolução do seu cliente, limitou-se a meter o pau na coitada da Isabela, ao exibir um podcast que ela, 4 anos depois dos fatos, meio que colocando em xeque a credibilidade de sua pessoa por conta de comentários que pessoas fizeram no tribunal da internet. Doutor, fazer uma parte. Pode. Em nenhum momento nós falamos da Isabela. Não. O objetivo nós falamos de estavam falando da Isabela e o quanto isso era negativo também para a imagem dela. Se fizeram isso com a imagem dela, Sim, que não é acusada, imagina o que fizeram com o Paulo. A defesa dela só os comentários fazendo alusão ao quão censurável é o fato da coitada da Isabela ter visto o pai assassinar o namorado da mãe e pai. E hoje, graças a Deus, ela conseguiu se estabelecer. E ainda foi dada uma interpretação equivocada, né, descontextualizada em sua exposição naquela podcast. Quando ela disse, perguntada, eu falei, exibida aqui uma parte, perguntada, ela disse, como é que era a sua sensação? E ela hipotecou solidariedade à família da vítima, das vítimas. Disse, meu pai, o assassino, estava foragido, e essa não prisão, essa ausência, gera uma incerteza de injustiça, uma sensação de injustiça em relação aos familiares. E é verdade, por um segundo, porque essa dor é alucinante. Um segundo, pensem nas pessoas mais queridas da vida de vocês. Pode ser um pai, um filho, um irmão. Agora, porque a dor é difícil de ser. Pense que essa pessoa foi assassinada. Não no contexto nem de uma discussão, não no contexto de um acidente de trânsito com bêbado, sai da balada, bate o carro e mata o filho de vocês. É disso que essa moça estava falando. E não vi, com todo o respeito aos advogados, aos advogados de uma forma geral, nenhuma argumentação que fosse capaz, suficiente, de tirar a credibilidade da Isabela. Ela foi dita, é uma testemunha visual que não tem visual. Jurados, pelo amor de Deus, isso não é verdade. Ela foi muito honesta aqui. Se ela quisesse ser parcial, se ela quisesse mentir, se ela quisesse criar uma imagem diferente daquela que efetivamente ela viu, ela teria mentido e dito, não, eu estava visualizando, enxergando a cena do meu pai executando. Houve tiros de cima para baixo que foram dados no Rafael. Eu poderia ter dito que viu isso, mas jurados, olha o que ela disse. E vamos ver se a fala defensiva conseguiu quebrar ou descontextualizar isso que a Isabela falou ontem. Ela disse que ela entrou, o pai dela puxou, o Rafael chegou e perguntou, a mãe chegou e perguntou, eu já não me recordo se foi a mãe, eu falei, você é o pai da Isabela? A mãe, a dona Miriam, falou, não, eu sou a mãe. Obviamente já demonstrando a sua ironia absolutamente desnecessária naquele momento. Puxando, instantes depois, ela ouve, vamos conversar. Ela não ouve nenhuma voz de assalto, ela não ouve nenhum perdeu, passa o celular, ela não ouve ninguém dando voz ali, como se estivesse a praticar um assalto. O que ela ouve é o Rafael dizer, vamos conversar. E na sequência, naquele contexto, ali dentro daquela casa, tiros foram efetuados. Ela estava de costas, mas só tinham 2 pessoas, 3 pessoas, podemos assim dizer, naquele primeiro momento. Ela, o pai, o Rafael, que foi o que tomou mais tiros, a mãe que estava um pouco atrás, e o pai que estava chegando, que morreu a alguns metros de distância, conforme foi colocado pelo Cropi aqui hoje de manhã. Defesa, sem conseguir dar uma possível hipótese a esta
narrativa disse que ela não é visual. Não tinha ninguém ali além do pai dela. Não foi ouvida nenhuma voz de assalto. Não foi ouvida nenhum tipo... Quem já foi assaltado aqui sabe o que essas ratazanas fazem. Perdeu, passa o celular, passa aí. Não houve nenhuma voz de assalto. Outra coisa, durante o dia inteiro, ontem eu fiz questão de perguntar para todas as testemunhas, a família estava sendo ameaçada por alguém que quisesse oportunisticamente matar, e naquele momento, ao encontrar as 3 pessoas que elas eventualmente já desejavam por motivos quaisquer, que não aquela motivação que foi colocada aqui, e ninguém disse que a família ou que as vítimas estavam sendo ameaçadas e desejadas a morte de ninguém. Então, jurados, excluímos, e isso é um primeiro elemento a ser considerado pelo Conselho de Sentença. Na cena do crime que ele não quis dizer, descrever e participar, não houve nenhuma outra hipótese a ser considerada além de uma execução de uma pessoa que já, segundo o próprio irmão, estava no veneno com a família da vítima. Aí, a gente exclui a possibilidade de um assalto. Por várias razões. Primeiro, porque ninguém que estava lá ouvia alguém na voz de assalto. Passa o celular, perdeu, mão para a cabeça, qualquer coisa assim. Então não teve voz, não teve ninguém dando algum tipo de abordagem lá em relação ao assalto. Segundo, nada foi levado. E veja bem, jurados, a casa estava aberta, esse possível ladrão não entrou na casa de modo a poder assaltar coisas lá dentro, levar coisas lá dentro. O carro estava sendo estacionado na frente, a 2 metros mais ou menos. Poderia ter sido levado, não foi. Celulares, carteiras, pingentes, correntes, não foram levados. Não houve nenhum ataque patrimonial lá. Não houve um latrocínio. Por outro lado, também não houve nenhuma hipótese de crime planejado, desejado, quem quer que seja, porque essa família não tinha inimigos e ninguém queria a morte dela. Por isso que indagada agora, inclusive nesse répito que eu lancei a defesa, consegue explicar. Agora, do outro lado, ele faz as seguintes ponderações, jurados. Vamos imaginar que tenha sido uma terceira pessoa, que tenha chegado ali, que é a hipótese que a defesa coloca para vocês. Não foi o Paulo, foi qualquer outra pessoa. Vamos imaginar algumas considerações, e a lógica humana, sim, é a melhor das provas. A lógica humana, sim, é a melhor forma de nós raciocinarmos para interpretarmos uma prova do processo. Por que essa pessoa não atirou no Paulo? Ninguém sabe. Matou, coincidentemente, as 3 vítimas pertencentes à mesma família. O seu João, Dona Miriam e o Rafael. Não tocou no acusado. Já que era uma terceira pessoa, praticando um assalto, por que não entrou na casa? Por que não levou os pertences? Por que não roubou o carro? Por que não assaltou o Paulo que estava lá? Dirigiu a sua ira sem dar voz de assalto para 3 pessoas da mesma família, coincidentemente. Por outro lado, excluímos a possibilidade de vingança em relação a eles, porque elas não estavam sendo desejadas por ninguém. É errada a conclusão da defesa aqui, no sentido de que o motivo não é prova, é óbvio que é. É óbvio que é, o homicídio é evidente que é. Segunda questão. Se existisse uma terceira pessoa de modo a ser ela na executora desse crime, e não fez mal nenhum a ele, porque ele saiu e tem uma imagem dele num estabelecimento comercial, correndo, fugindo dali da cena do crime. Porque haveria uma testemunha, porque ele teria sido nessa dinâmica que a defesa tenta passar, aliás, nem a defesa e nem o réu conseguem dizer o que aconteceu ali, para que nós possamos eventualmente imaginar que essa não foi a execução que ele praticou contra 3 vítimas indefesas. Foi
a dinâmica a ser abraçada por nós, a defesa não consegue colocar nem um assalto e nem uma execução, direcionar especificamente para a família deles. Mas vamos imaginar que tenha sido uma terceira pessoa. Não atingiu em absolutamente nada. Não foi tocado o patrimônio dele. Não foi tocada a integridade física dele. Ninguém deu tiro nele. Deu, coincidentemente, na mesma família, os três membros da mesma família. Não levou bem nenhum. Não levou o carro. Não entrou na casa. E já eu vou provar que os tiros foram de dentro da casa para fora. E não de fora para dentro. O Paulo, que seria testemunha dessa execução, o latrocínio, foge dali. Vai logo. Para nunca mais ser visto. Daquele instante, ele fica 3 anos foragido com um documento. Então, mudando a forma de se vestir, tirando barro, botando barro, usando um documento falso, pelo qual, inclusive, ato que ele foi condenado aqui pela justiça brasileira. Foi preso, estava usando um documento falso. Porque haveria, então, e a lógica, o raciocínio que vocês devem passar em cima disso é absolutamente imprescindível para que nós possamos fazer um trabalho de nossa segurança. Por que ninguém acertou ali? Por que a testemunha precisou fugir? Por que a testemunha de lá nunca mais foi vista, nunca mais entrou em contato com ninguém? Mais uma coisa. Já que a defesa falou que ela é tão boa pessoa assim, por que ele, tendo um carro próximo dali, não ajudou a socorrer ninguém? Não se preocupou com nenhum dos 3 inocentes aliados dele, jurados? Vamos imaginar, e não me responda, raciocine em cima do que eu vou colocar agora para você, que por Deus me livre você ter testemunha uma cena como essa, mas você vê 3 pessoas, uma senhora, uma mulher, um menino e um outro homem sendo executados, e você passa uns anos e vai embora sem nada tributar ali e ajuda aquelas pessoas. Por que ele não ajudou? Por que o carro serviu para fuga, mas não serviu para ajuda? Entenderam o nosso filho? Entenderam onde eu quero chegar? Entenderam onde eu quero chegar? Por que o carro que ele usou para fuga, já que ele era só testemunha, a pergunta número 1, que ninguém me respondeu até hoje. Por que a testemunha fugiu? Por que precisou ficar 3 anos foragida? Foi uma pergunta que o doutor Tiago fez. Porque a imprensa estava massacrando. Culpa a imprensa, culpa o delegado, culpa não sei quem, culpa a Isabela. É a terceirização da responsabilidade. Esta é a tese defensiva, a terceirização da responsabilidade. É da imprensa, do delegado que comemorou, é da Isabela, que hoje está bem, graças a Deus, participando de podcast. Quando não me explicou por que a testemunha de uma latrocínio ou de uma excepção, você sabe? Fugiu. Porque não socorreu. Porque precisou ligar para um irmão pedindo a contratação de advogado criminalista. De um amigo. Por que não socorreu uma mulher assassinada, avaliada na porta de sua casa? Já que ele não é o autorista. Por que não ajudou com o socorro? Ainda que inóculo, ainda que as vítimas não tivessem na iminência de morrer depois de terem sido baleadas por vários tiros que estavam matando. Mas a manifestação absolutamente não existiu de alteridade. Alteridade no sentido de eu me colocar na sua posição. Eu projetar em você o meu sentido em mim, o seu. Ele pulou por 3 corpos, fugiu em desabalada carreira para nunca mais ser visto, sem dar a mínima atenção a 3 corpos, a 3 vítimas baleadas na porta de sua casa. A pessoa que estava ao lado disse: eu me abaixei, mas quem estava atrás de mim era meu pai. Quem matou? Qual foi a terceira pessoa que ninguém viu?
que não existiu. E essa pessoa que estava atrás de mim, é por isso que tem que criticar a Isabela. É por isso que tem que tentar tirar a credibilidade do depoimento da Isabela, porque a Isabela, apesar de não ter visto, foi muito honesta. E se ela quisesse manter um depoimento falso, ela basicamente faz para ela. Ela só dizia, eu vi meu pai executando de cima para baixo. Tem tiro de cima para baixo. Não foi ela. Legal, no filme com sangue. Uma pequena parte. Sem dúvida. Foi exibido um trecho do depoimento da Isabela naquele podcast. O que mais a gente tem aqui, nos links, inclusive muitos deles juntados pela defesa, são depoimentos da Isabela. Num deles, inclusive que a manchete do depoimento, ela chega e diz: não é fácil ser filha de um assassino. Não é fácil ser filha de um assassino. Ela perdeu uma promoção de emprego. A Vanessa, inclusive, também perdeu emprego. Até o Vanderlei perdeu emprego por causa do assassino. Mas eu vou além, encerrando. Não, pode falar, eu vou além. Vou encerrar. Eu daria uma incrementada nessa frase, meu amigo. Se não é fácil ser filha de um assassino, é muito mais difícil ser um familiar de uma vítima morta por um assassino. E nesse sentido, doutor Tiago, num daqueles estudos psicóticos desse rapaz aí, ontem, ele disse, porque meu filho vai me visitar. Graças a Deus o filho dele vai visitar. Um deles, os outros 3 não. Porque quando essa família quer visitar os filhos, não vai acontecer. Vai assumir ideia. Mas, de qualquer forma, nessa linha de raciocínio, ele liga, e esse irmão diz, o meu irmão tem que pagar pelo que ele fez. Vamos somando, eu vou pedir para que o senhor guarde essa informação. O irmão do réu disse, meu irmão tem que pagar pelo que ele fez. Guarda também? Não responda. Olho no olho. Minha mirada é direta. Liga para um amigo e fala, me arruma um advogado criminalista, porque eu fiz merda. Guarda para mim essa informação. No dia seguinte, esse que ajudou a arrumar um advogado criminalista veio e concluiu que foi ele que matou. Liga para o outro. E esse outro, depois, na presença de um advogado, que não é o doutor que está aqui, isso é necessário decidir por 2 razões. Fala para mim. Fala. Detine 3 pessoas. Os mais graves que hoje vão ser absolvidos, 6, a 9 pedidos, de todo mundo aqui, justamente porque colaboraram. Hoje, ontem, na verdade, eles esclareceram, pois eles não haviam dito na outra parte processual. Eles disseram que os tiros que disseram que o Paulo, quando os procurou, afirmou que fez merda e na casa de um disse, eu dei tiro lá. E o outro disse que o Paulo afirmou que deu tiro em 3 pessoas. Isso eles não haviam dito na fase judicial, disseram ontem. A presença do Conselho de Sentença. E aliás, isso foi reafirmado por advogados. Um deles, inclusive, que estava com o Paulo, disse que o Paulo exerceu o poder de coação, exerceu o poder de... Ele tinha medo do que o Paulo poderia fazer com as pessoas, inclusive com sua família. Razão pela qual ele aceitou essa pressão, inclusive para comprar passagem na rodoviária para que eles fossem embora. Depois ele ter dito que fez merda e ele concluir que a merda que ele fez foi matar as 3 pessoas. Isso foi dito na presença do Conselho de Sentença. Vamos desconsiderar isso por quê? Vamos considerar a admissão e falar, eu ouvi dizer, os 2 ouviram do réu. Jurados, guarda isso para mim, eu estou fazendo uma seleção, guarda isso para mim.
os dois réus acusados de um crime pequeno, um mês inteiro, disseram aqui que o vírus do réu foram torturados. E um deles disse que morreram de medo, aceitou fazer aquilo que ele queria que ele fizesse. O outro tinha a defesa a cargo de um outro advogado, que não os que estão aqui hoje, que em várias petições no processo disse que ele fez isso porque tinha medo, porque o réu é um psicopata. Isso consta do processo, jurado. Isso não é consideração minha. Obviamente, a gente não está falando de um conceito técnico mais aprofundado da medicina psiquiátrica, mas o que nós estamos falando aqui é da percepção que o advogado colocou no processo a respeito de quem conhecia o Paulo com muita profundidade. Disse que ele se comportava como um psicopata. Não questionou o Eduardo se ele concordava com isso e o Eduardo foi... Mas eu fui bem claro, eu não disse que foi o Eduardo, eu falei que foi o advogado que morreu. Eu falei que é o advogado. Aliás, o senhor sabe o que é advogado? Advogado vem do latim advocatus. Advocatus. Significa falar em nome de. Foi aquilo que o doutor Tiago está explicando. Isso não é na área criminal, isso é na área tributária, na área trabalhista, na área de direito de família. Às vezes a pessoa não tem capacidade, porque não é advogado, de entrar no processo. Aí contrata um advogado, advogados, e é ele quem vai fazer as considerações jurídicas, técnicas, a respeito dos interesses do seu constituinte naquele processo. De várias naturezas. E constam em várias petições a adjetivação por parte do advogado que falava em nome do réu, Eduardo, que o Paulo se portava, ou pelo menos passou a se portar após a prática desse crime, como se o psicopata fosse. E ontem a reação que a gente teve aqui não é muito diferente disso, não. Bom, eu falei para vocês que eu ia provar, e vou fazer isso agora, que os tiros foram dados de dentro da casa para fora. Quem atirou, sobretudo na primeira vítima, estava dentro de casa. E quem a Isabela disse que estava nesse momento, naquele reduto. Você guarda isso para mim? 3 pessoas. Ela, pai, e o Miguel, e o Rafael Miguel estava chegando. Por isso que ela concluiu que tinha sido o pai dela, embora tenha se virado com os tiros fantasmas dentro. Isso para mim, o doutor Tiago já colocou. Isso aqui é a sala da casa, tá? Isso aqui é a parte interna. E aqui, coloca aquele vídeo antes de eu dar prosseguimento, para que a gente possa, porque eu sei que tem 3 jurados diferentes. Eu quero mostrar para vocês como funciona o disparo de uma pistola. Para que vocês possam entender a relevância desse meu argumento. Isso é uma pistola, vai dar um início aí. Olha como funciona, rapidamente, 2 minutos, como funciona o disparo de uma pistola. Isso aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. Essa ejeção dos projetos. Isso é uma pistola. Não é um revólver. O revólver é aquele que tem um tamborzinho aqui. Quando a pessoa atira, vem para cá. Acelera um pouquinho, porque senão a gente vai. Isso. Boa. Aqui, ó. Entrou no cano, aqui vai ser disparado. Eles estão aqui no. Que chama pente. Aqui vai ter o disparo. Olha. Entrou aqui vai ter o disparo. Esse é o pino percutor. Volta e
bate aqui e dispara. Pode ser, não. Vai bater, pum. É ejetado o projétil e vai embora. Essa cápsula aqui, ela é ejetada para a lateral da arma. Bom, o projétil vai embora. O projétil indo embora, a cápsula ela é ejetada na lateral da arma. Pronto. Vocês visualizaram, aqueles que nunca viram, não atiram. Não. Aí, ó, tá vendo? O projétil é ejetado. O projétil não, a cápsula é ejetada e ela cai ao lado da arma usada pelo atirador. Então, se eu atirei aqui, eu não vou atirar contra vocês, não. Eu vou atirar na parede porque é hipotético. Eu atiro aqui, puf. A minha arma, a minha pistola, vai fazer com que a cápsula seja ejetada para a lateral. Portanto, vai cair aqui. Isso significa, isso é muito importante. E aí volta naquele laudo. Esse laudo, essas fotos que nós estamos aqui projetando, isso aqui é um laudo pericial. Isso aqui são fotos, isso aqui faz parte, jurado, de um laudo a partir da atuação de peritos do Instituto de Criminalística. Isso aqui não é... Isso aqui, o local de crime foi preservado, foi mantida intacta a cena do crime. Os peritos, agentes públicos do Instituto de Criminalística de São Paulo são chacionados e aí eles vão lá. Isso aqui é fruto da atuação de peritos criminais. Isso aqui não é uma foto de internet. Isso é um laudo. Eu estou exibindo um laudo. Essas folhas, doutor, por favor. Especificamente essa foto 116. e o laudo de partida. O laudo do local, de 75 a... Nossa, aqui, ó. Está a partir do 75 em diante. Certo? Especificamente 116 em diante. Aquela foto que eu já exibi. Eu já entendi. Então, mas aqui agora eu não quero contextualizar a importância de encontrarmos dentro das... Jurados, o senhor aborda isso para mim? O senhor aborda isso para mim? Foram encontrados 2 projéteis dentro da casa do réu. E não foram periciados. Foram capturados, foram apreendidos pela perícia. Isso é um laudo pericial do local do crime. Isso aqui não é uma foto de celular. O local foi preservado. As provas foram protegidas contra a ação de alguém que pudesse, de alguma forma, macular a cena do crime. Os tiros foram dados dentro os 2 primeiros. Agora, e eu posso afirmar isso, jurados. Não é por achismo. Eu posso afirmar isso. Porque vocês viram o mecanismo de disparo e isso é importante. Quem atirou essas 2 cápsulas que foram encontradas estava dentro da casa do réu. E aí eu conjugo essa informação com aquela passada para a Isabela. Nesse momento, quem estava aqui era o pai dela. Não tinha essa pessoa aqui, não. Agora vamos lá para o carro. Eu queria que você mostrasse. Não, então, guardem essa cena que eu já vou fazer. Eu queria que você mostrasse o carro pelo lado de fora. Para que os jurados vissem onde o carro foi estacionado. Aí, os bens foram capturados, foram apreendidos. Aí, volta um pouquinho. Isso aqui ó, é a cadeia de custódia. Esses bens são gravados, há um lacre. Isso aqui é a preservação da prova para que ela fosse futuramente levada e iniciada no Instituto Criminalístico. Agora volta aqui. Abaixa. Aí, né, não vai muito tempo aqui. Eu queria que você mostrasse exatamente onde o carro estava. A posição do... Aí, ó. Pode ser essa cena mesmo. Esse é o carro das vítimas. Está estacionado, ó, o sangue aqui. Certo? Então, as vítimas foram mortas na frente da casa. Até o que o doutor Tiago mostrou na primeira exposição. Por que essa foto é importante?
Por que esse argumento que eu quero que os senhores somem com aquele que eu acabei de dar, de que o atirador estava dentro da casa, estava na sala? Eu queria que os senhores agora associassem isso que eu acabei de falar com esta informação. Esse é o carro das vítimas. Porque as vítimas pararam e, como se essa fosse a sala, o carro estava estacionado aqui, mais ou menos 2 metros e qualquer coisa. Este carro estava aqui e aqui é a porta da sala. Aqui é o tiro que foi dado e que resvalou, passou no carro. Agora, aquele... Perspectiva dessa foto, Zagal, se me permite, foi tirada da sala, de frente da casa. Para você ver o carro. Não, isso é uma foto que eu vou mostrar mais pra frente. Jurados, olha o tiro, olha a trajetória do tiro. Olha a trajetória do tiro. Tá pra você ver, tá vendo aí? O tiro. Agora, abaixa naquela foto anterior. Não, a foto anterior. Isso. A casa é aqui. E aqui está o carro e o tiro passou assim, jurados. Tiros que foram dados de dentro da casa fizeram esta lesão no carro. O tiro passou por aqui. Quem estava dentro da casa gerou essa lesão no carro. Agora aquela de dentro, para vocês verem a visão de quem estava lá. Aqui é a sala. Os tiros foram aqui. E olha onde é que está o carro. Dá para ver aí? Dá um comenta aqui para quem. Aqui. Aqui é onde estavam os projéteis. Para além dessa parede aqui. Os projéteis estavam desse lado aqui. E aqui está o carro. Olha aqui. Essa é a visão. Essa aqui é a visão. Aqui foi o carro e aqui como foi lesionado. Quem atirou daqui de dentro e lesionou o carro. E aqui, mas já na calçada, estavam os corpos, e essa cena eu não vou submeter novamente. Vocês verem aqui. Quem atirou estava aqui. Quem atirou estava dentro de casa. A pessoa! Era a pessoa! Era aqui que estava! Isabela! Que foi o pai dela que atirou? Não tinha ninguém ali! O tiro foi dado dentro para fora! E é por isso que não tem voz de assalto, e é por isso que não tem execução. Porque quem deu início às execuções, às barbaridades, estava aqui dentro. A primeira vítima foi o Miguel, o Rafael. O Rafael tomou vários tiros, inclusive de cima para baixo, depois matou a dona Miriam, depois matou o São João, que estava um pouco mais afastado. O corpo de um quase sobreposto. E eu digo mais, dá a entender, a gente não tem como fazer, porque não tem imagem. E não tem imagem porque o DPR foi subtraído pelo irmão dele. O DPR, que dava a possível inocência dele, foi subtraído 2 dias depois pelo irmão dele. Agora eu volto aqui para você. O DVR, ou seja, o gravador de imagens, que supostamente daria a inocência dele, porque comprovaria a existência de uma terceira pessoa ali, foi subtraído pelo irmão dele. Quem atirou estava aqui dentro. Não tinha terceiros. Eu vou seguir aqui na minha pista. Tem 10 tocos. Eu vou dar ali. Não foi o réu. Esqueci desse detalhe. Vou para aqui. Não foi o réu. Deixa essa cena aí. Essa cena vai morrer aí. Eu vou terminar. Por favor, aqui. Quem atirou estava aqui dentro. Quem estava aqui dentro, segundo Isabela, e não tem absolutamente nada, a não ser preconceito.
a não ser preconceito por uma pessoa que não tem motivo nenhum para ser alvo de preconceito, que teve a capacidade de hipotecar solidariedade à dor da família, coisa que o réu ontem não teve coragem de fazer. Segunda pessoa, quem estava aqui era ela e ele. E o Rafael Pelo chegou. Então, isso gera a existência de uma terceira pessoa aí. E esse não se diz aqui porque ele não quis responder as perguntas especificamente do ponto da execução. Não tem assalto, porque não tem voz de assalto ser ouvido por quem quer que seja, e tampouco a subtração dos bens que poderiam ser ali subtraídos. Não houve invasão da casa para que houvesse uma busca aqui por algum interesse, um computador, alguma coisa, uma televisão, um rádio, alguma coisa que pudesse ser saltada aí. Não houve nada disso. Então, a gente afasta o assalto e afasta a execução, porque a família está sendo procurada, desejada, muito delas, quem quer que seja. Mas, a testemunha que testemunhou e não ajudou foi incapaz, pulou, jurados, aqui na porta estavam 2 corpos, da dona Miriam e do Rafael. Ele pulou 2 corpos alvejados. Isso porque ele é testemunha. E não se solidarizou. Isso confirma a postura que ele teve ontem, de não se solidarizar, de não ter coragem de hipotecar o mínimo de solidariedade e consternação com o que merece. Ele pulou 2 corpos baleados e fugiu. Era testemunha. Ele liga para um amigo, pede contradição de advogado que fez merda, depois admite que deu tiro. Liga para o outro fala que ele afirmou que matou 3 pessoas. O irmão fala que ele tem que pagar e vai lá e rouba o DVR, que é o gravador de imagem. Coincidentemente, porque a Isabela, o doutor Tiago ontem perguntou para ela, você chegou a ver a entrada da sua casa, no escritório do pai? Isso aí, tinham 3 pessoas que tinham o pai, que já estavam foragidos, o caseiro e o irmão, que é aquele que diz que ele tem que pagar pelo que ele cometeu. Aí, começa a investigação, e olhe comigo, mais uma vez eu volto aqui para você. Raciocina junto comigo. Foi feita uma busca e apreensão? Não foi no homicídio dele. Eu não quero entrar nessa questão, porque a gente não está discutindo isso. Cada um tem os seus problemas e cada um tem as suas deliberações sobre os problemas que a gente tem. Não vou entrar nessa. Mas ele disse que ele tinha arma. E ele disse aqui que ele tinha porte. Porte eu duvido, eu acho que ele tinha posse. Ou seja, permissão para ter a arma dentro do estabelecimento, mas não tinha autorização para andar com ela e circular com ela. Isso chama posse, que é diferente de porte. Aí, ele saiu imediatamente dali, após terceira pessoa, que ninguém sabe quem é e nem o porquê fez isso. E ele nunca mais foi visto. Nunca mais manteve contato com ninguém da família, a não ser os irmãos que ajudaram, os amigos de irmão que ajudaram na invasão dele, na fuga. E depois ele ficou 3 anos sem ter contato nem propriamente com os filhos, foragido, mudando com documento falso. Vamos parente para depois voltar para esse argumento. Vamos parar com essa hipocrisia e dizer que ele não se apresentou porque ele tinha medo. Que é isso, jurado? Vamos imaginar, ele era procurado há 3 anos, ele era um dos mais procurados, um dos 10 bandidos mais procurados no Brasil. Estava na lista, na difusão vermelha da Interpol. Por isso que ele estava com um documento falso. Teve 3 anos para se apresentar. Aí não se apresentou porque estava com medo. Tá, ele estava sendo caçado, como ele mesmo disse, como uma fera. Se fosse assim, ele teria sido morto. Assassinado, quem quer que seja, ele está preso um tempo e ninguém tocou nele. Então vamos esse argumento barato, retórica barata. Retórica para tentar justificar o injustificável.
Se ele quisesse se apresentar, tentar justificar, tentar mostrar porque, abre aspas, estava sendo acusado injustamente, ele tinha 3 anos e não queria, tanto que ele foi preso por documento falso, assumindo uma outra identidade. Fechando esse parênteses, para afastar essa hipocrisia, esse discurso barato, essa retórica vazia. Mas ele fugiu dali, mesmo sendo testemunha, e pediu para contratar um advogado criminalista. Foi depositar dinheiro, inclusive, para ele, para que ele fosse pagar, para que ele pagasse o advogado criminalista. Todas as vezes, se alguém chegar a executar aqui, com todo respeito, eu sou de retórica, pelo amor de Deus, eu não de retórica. Se eu der um tiro em você, matei você, a cápsula cai aqui e é aqui que ele é capturado. E todo mundo aqui é testemunha dessa execução covarde que eu faço aqui. Todo mundo tem que sair correndo daqui, correndo e contratando advogado criminalista pelo simples fato de terem testemunhado essa execução covarde e cruel que eu estou fazendo contra ele. Se vocês entenderem que isso é correto, vocês vão entender o raciocínio do Paulo. Porque se foi uma terceira pessoa, ele era testemunha. Se fosse testemunha, ele ajudaria. Se fosse testemunha, ele se solidarizaria com 2 pessoas mortas aqui, uma delas, inclusive, uma mulher. Na busca e apreensão que foi feita nos seus 2 domicílios, a arma teria sido encontrada. Aquela que ele disse que ele tinha. E tinha mesmo que tinha até uma nota fiscal ali. E a arma foi encontrada na busca e apreensão que a Polícia Civil fez na casa, nas duas. Encontrou o que o Thiago encontrou? Não encontrou a arma. Por quê? Não sei, explica para o Jurado. Perguntar para ele. Como defasar. Sabe por quê? Porque ele aqui você vai falar que conversar sobre isso. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu raciocínio? Ele saiu dali e o simples fato dele fez testemunhado, contratar um advogado criminalista, fugir e ficar 3 anos foragido, simplesmente pelo fato de ter testemunhado uma execução. Na busca e apreensão, aquela arma que ele disse que tinha, teria que ser encontrada. E não foi. Por quê? Porque ele levou com ele. Justamente a partir do momento que ele executou as vítimas desse momento. Não foi encontrada a arma que ele disse que tem. Eu acho que eu estou encaminhando aqui, mas antes eu vou fazer a defesa, não sendo advogado, eu vou fazer a defesa da Isabela. Porque a Isabela foi colocada aqui durante todos esses anos como sendo a responsável por essa infeliz fatalidade. Assim ela se sente. Hoje acho que ela deve estar melhor se encaminhando. Mas é a Isabela que mais sente aqui a dor de tudo isso depois da família da vítima. Das vítimas. Nós ouvimos a Isabela ontem. Nós ouvimos a Isabela no outro julgamento que não terminou. Em todo momento ela fala que foi o pai que atirou. Não deve ser muito fácil para uma pessoa ser obrigada a acusar de um ato tão vil, tão censurado como esse, uma pessoa muito próxima que é o pai. E ao contrário, não vi solidariedade, não vi aqui. E eu, então, gostaria de que nós pensássemos na Isabela de um lado e colocar a Isabela ao lado das dores de família, porque eu tenho certeza que ela também sente. Eu perguntei para a irmã do Rafael, não tem.
se os dois estavam apaixonados, se ela seria bem recebida. Todo mundo, aliás, me disse que sim, eles estavam apaixonados, eles queriam o amor deles, eles só queriam a autorização daquele assassino ali, ó, para poderem namorar e poder se prosseguir. Eram dois, um 17, outro 21, 22 anos, que estavam conhecendo a vida e que tinham toda a vida pela frente. Se daria certo, se vingaria, não importa, mas naquele momento eles queriam ficar juntos porque eles se amavam. Era um amor bonito, era o primeiro amor de uma garota, era o primeiro, talvez o primeiro amor, grande amor de um rapaz. Eu tenho um filho de 21 anos, eu sei exatamente o que deve sentir essa família. Hoje nós estamos aqui, jurados, eu estou encaminhando, desculpe se me acometo de alguma emoção, de alguma emotividade, mas é porque hoje nós estamos diante de dois valores. E se alguém tem dúvida sobre o caminho a ser trilhado, abracem esses valores como forma de fortalecimento da tomada de decisão de vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma do caminho que vocês já tomaram e já estão convencidos. A defesa virá aqui e vai falar mal da imprensa, vai falar mal da polícia, vai falar mal da gente, vai falar mal do juiz, como foi falado aqui, que o juiz é parcial, vai falar mal de todo mundo. Só não vai falar mal daquele que matou 3 pessoas e acabou uma família e é quadrilha em prol. Mas os valores a que eu me refiro são 2. E aí vocês vão escolher que lado dessas duas situações polarizadas vocês vão se inclinar e ter empatia. De um lado, nós temos o amor. Não é retórica. Porque foi o amor que inspirou aquele casal a ficar junto a despeito das agruras impostas por esse cidadão aqui. Era muito mais fácil para o Rafael ter aberto mão daquele relacionamento. Eu abri porque ele estava apaixonado pela menina. Era muito mais fácil a Isabela ter engolido tudo aquilo que, afinal de contas, era a vida dela mesmo. Era um pai agressivo, era um pai possessivo, era um pai absolutamente... É isso que nós vimos ontem. Era muito mais fácil, mas eles não. Eles enfrentaram essas realidades no dia dos fatos, como forma de pedir autorização aos jurados, para que aquele sentimento puro de uma menina de 17 anos e 21 pudesse se materializar. Eles simplesmente queriam poder namorar. Não era uma família ruim, muito pelo contrário, uma família absolutamente bem, religiosa, com bons princípios e que estava comendo aquela moça. Pegou lá que não era uma menina aventureira, que podia passar na mão de um atorzinho famoso. Não, era uma menina que tinha sentimentos e que não conseguia materializar os seus sentimentos por causa daquele assassino que está sentado ali. E não adianta olhar com cara feia, não, porque cara feia, para mim, só tem 2 razões: ou é dor de barriga ou é genética. E o que inspirou a ida deles lá, a celebração de um acordo, de uma permissão, uma concórdia, a pacificação. Então, de um lado, eu tenho o amor, eu tenho o sentimento nobre, eu tenho uma coisa bonita, vivificante. Eu tenho o desejo daquela família que hoje se vê representada por seus queridos membros, que queria uma coisa, que queria paz, que queria a concórdia, que queria a pacificação, que queria dizer: deixa a sua filha namorar com meu filho, eles se amam. Um polo diametralmente oposto. E tem um outro polo de sentimentos praticados por aquele cidadão ali. Ódio, agressividade. Todo mundo falou, inclusive a mulher dele aqui. Disse que ele era grosseiro. E as suas posturas mostram isso. Ele bate em mulher. Ele pode não ter batido na primeira esposa, mas bate em mulher. Ele quebrou o nariz da mulher.
Ele batia na filha. Ele batia na filha. A mulher fez queixa. O doutor Tiago falou, fez queixa e depois tirou, e foi perguntado para a Vanessa por que ela retirou. Aí, graças a retirar a queixa, não deu utilidade, por medo dele. Ele bate em mulher. Excelência, Diga, doutor. o doutor promotor está usando argumento de autoridade, excelência, porque o objeto do processo não tem nada a ver com bater em mulher. Sim. Ele está respondendo aqui, sabe por quê? Ninguém está falando nada aqui sobre questão de bater em mulher, como acusação de um crime, porque o processo que poderia ter sido desencadeado, a vítima, a Vanessa, não quis dar prosseguimento, justamente porque tinha medo do que podia acontecer. Mas ele faz pior, Zagallo, ele atira em mim. Eu até imaginar, Tiago, que não tenha sido ele, não para ele o benefício da vida. Tem uma mulher morta. Morta não, né? Recém-baleada aqui. Ele pula pelo outro de uma mulher. Não se solidariza. Eu sou testemunha. Tem aqui de vocês, eu não gosto de compartilhar. Mas vou jurar. Mais uma vez, eu vou te matar. Dou um tiro aqui. Aqui, um pouco dele, e não se preocuparia com o que está acontecendo. É disso que eu estou falando, é dessa personalidade, desse ser que está exatamente do outro lado. De um lado eu falo de amor, do outro lado eu falo de ódio. De que lado estaremos? De que lado, com qual lado nós hoje fecharemos as nossas convicções? Eu estou encerrando aqui. Jurados, sincero, feliz com a sensação de dever cumprido por ter vindo ao primeiro tribunal do juízo, sem fazer parte desse. Uma honra do convite que um dos maiores promotores de justiça, ele não fala de forma retórica, que o Brasil tem, que a gente não... O azar é que as pessoas que eventualmente têm as famílias, os familiares assassinados, não podem escolher, como podem escolher os seus advogados, o promotor de justiça. Mas se Deus me livre, acontecer alguma coisa, com o filho meu, esse de 21 anos, que é a idade do Rafael, eu teria plena confiança que o processo, e veja o grau da minha... Eu adoraria que o meu... Adoraria, não, porque a gente não pode... Mas, enfim, eu ficaria confortável em saber que o processo do assassínio do meu filho estava nas mãos do Dr. Tiago. Eu tenho certeza que aqui, depois de tudo que foi falado, não é retórica barata, não é simplesmente dizer para o promotor não provou. Poxa vida, só para recapitular, eu estou encerrando aqui e eu vou fazer uma consideração, vice-presidente. Só. Primeiro, 2 amigos dele dizem que ele assumiu para ele a morte das vítimas. A Vanessa, que estava mais para cá, disse que não tinha ninguém aqui quando ela se enterou do fato. A Isabela, que estava aqui, disse que era o pai dele que estava atirando aqui. Os tiros foram dados dentro da casa. Não tinha terceira pessoa. Os tiros foram dados de dentro para fora, pegou esse carro, nessa trajetória, nessa angular. Não tinha ninguém que quisesse a morte dessas pessoas da família. Não tinha ninguém assaltando. Os bens não foram subtraídos, a casa não foi violada e o carro não foi levado. Ninguém ouviu voz de assalto. Quem atirou estava aqui dentro. Quem estava aqui dentro? A Vanessa e a Isabela dizem que é não. Quem fugiu a partir daqui, pulando por cima de 2 corpos sem dar assistência? Poderia ter dado, não deu. Quem sumiu com a arma? Quem sumiu com o gravador de imagem? Quem tinha motivo? Quem ficou 3 anos? Quem bate mulher? Quem tem personalidade? Quem mostrou um surto psicótico? Quem tem o advogado de um correio dizendo que ele tem perfil de psicopata? Um dos réus disse aqui que tinha medo dele. Isso porque, amigo, vocês vão soltar um homem desse? Vocês, eu encerro aqui, já ouviram falar que o Tiago, por favor, assume que eu estou sendo tomado de emoção e eu acho que a gente tem um pouco de racionalidade. Para encerrar. Só para completar esse não, só o raciocínio do Tiago. Vocês já ouviram falar do efeito do bater das asas de uma borboleta? Imagine uma borboleta frágil, batendo suas asas lá na Austrália.
Na Austrália, do outro lado de oceanos. Esse bater de asas de uma borboleta na Austrália tem o poder de fazer um tufão aqui no Brasil. É assim que é a decisão do Conselho de Sentença. É o bater de asas de uma borboleta lá na Austrália. Os senhores não se iludam, principalmente os 3 jurados experientes. Vocês não estão aqui e simplesmente julgando o acusado. Vocês estão dizendo que a Justiça de São Paulo entende de tantas provas. O réu não pode ser absolvido por excesso de provas. A sociedade de São Paulo não pode pactuar com esse tipo de banditismo. Esse assassino não pode sair daqui pela mesma porta que todos nós, como se nada tivesse acontecido. A batida de asa de borboletas na Austrália é a condenação. Nós, sociedade, nós 8, melhor dizendo, nós 9, os 7 jurados, eu, o doutor Tiago, e mais a família da vítima, esperamos de forma contundente um sim para a autoria, um quesito genérico da absolvição genérica. Torpeza e utilizar, foi falado até do spray. É o que eu falar de spray, e você volta, Zaga. Não, eu não. Aconteceu, eu encerro. Aconteceu, você vai fazer a consideração para o doutor Antônio, como você disse. Eu estou emocionado, eu estou encerrado. Isso aí, Tiago. Por favor, faça assim. Jurados, me desculpe se me emocionei. Porque não tem ninguém. Essa garrafa. Não tem como não se emocionar. Diante do conflito, jurado. De 2 valores. De um lado o amor. E do outro lado o ódio. Me perdoe. Siga você. Tiago, por favor, sério. Está encerrado, Dudu. Está encerrado. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. Eu não tenho nem como encerrar depois dessa sua fala, dessa sua frase, que bem demonstra a torpeza. Torpeza também. Nesse sentimento, nessa emoção. E o recurso que dificulta a decisão, você vai me falar bem, né? Minha fala da polícia. O recurso que dificultou a defesa da vítima, que é a outra qualificadora, aquela qualificadora, ambas, que a doutora defensora sequer procuração tem, partindo do pressuposto de que a verdade está do lado dela, sequer procuração tem para defender uma pessoa que ela sequer conhece. Veja o raciocínio. Ela diz que não foi o Paulo. Mas o verdadeiro autor do crime, do homicídio, não praticou por torpeza. Uma pessoa que ela nem conhece, uma pessoa que ela não tem procuração para defender, e não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. É totalmente contraditório. Total. A torpeza, o meu amigo Zagallo já deixou bem claro. O conflito entre 2 valores totalmente opostos. E o recurso que dificultou a defesa da vítima, e a defesa citou um spray, de fato tinha um spray de pimenta ali no local, ou o senhores viram. Eu perguntei para a Isabela sobre o spray de pimenta, e ela disse, sim, ele tinha um spray de pimenta para se defender. E olha, o spray de pimenta é mais uma prova do recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu vou explicar por quê. O spray de pimenta, segundo a Isabela, que ele tinha para se defender, ela sequer chegou a ver naquele dia. Sequer ela viu ele manusear o spray de pimenta. Provavelmente devia estar no bolso. E foi ao solo, juntamente com os outros pertences, o celular, o relógio, cheio de sangue, o relacionamento punido no sangue, e o relógio daquele sangue é a prova da punição que ele efetuou aquele casal. Um óculos cheio de sangue, que também é mais uma prova, é mais um elemento da punição que ele proporcionou àquele casal. Um spray de pimenta é mais uma prova da defesa da vítima e por quê? Um spray de pimenta, aquele pequeno braço, não é um símbolo de agressividade.
Tranquilo direito. Quem está lá com spray de pimenta, não dá para atacar, não dá para matar, dá para se defender, se necessário. O Rafael, ele sequer teve a oportunidade de apanhar o spray de pimenta que ficou ali no chão, sem uso, sem reação. Assim como o Rafael, assim como a dona Miriam, assim como o seu João. 2 metros de distância. 10 segundos do encontro fatídico entre uma família de bem e um assassino. Assim como o Rafael, spray de pimenta, ficou lá, lançado no sol, ao lado do fogo. Rafael, o que quer que ele tem de colocar o dedo no spray de pimenta. O spray de pimenta é mais uma prova do recurso que dificultou a defesa da vida. E o caso de hoje, meu caro, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, tanto pela instrução que foi comigo, tanto pelo que foi exposto por mim na primeira etapa, e tanto pelo que foi exposto de forma brilhante pelo doutor Zanava na segunda etapa. Hoje é 4-0 em tudo. Aquele sujeito ali merece um voto sequer dos senhores. E eu tenho certeza absoluta que assim vai ser. Cerceamento de defesa. A defesa veio aqui, a doutora, falar de cerceamento de defesa. Ela juntou, inclusive, documentos fora do prazo, como bem salientado pelo doutor. Todos os requerimentos foram alvo de decisão do doutor Antônio. Cerceamento de defesa, mesmo adecendo, eu tinha o direito de falar: a senhora não pode usar esses documentos, porque juntou fora do prazo. São 3 dias de deficiência, como o doutor Antônio explicou. Eu disse, está lá no processo, escrita minha, assinado. Pode usar. Mesmo fora do prazo, se não tem medo, na verdade, pode usar, traz, use. Facultamos o máximo. Todas as possibilidades de defesa para ele. Cerceamento de defesa. Só tem 3 pessoas aqui que tiveram cerceamento de defesa. Que é o Rafael, que é a dona Miriam, que é o seu Jorge. Esse cerceamento de defesa, a doutora veio aqui e suscitou esses argumentos para um futuro recurso do Tribunal de Justiça. Que ela sabe, no fundo, que o jurado vai condenar ele, que ele não vai tomar nenhum voto. Então, ela quer suscitar esse argumento para poder, futuramente, perante o Tribunal de Justiça, alegar cerceamento de defesa. Que vai ser indeferido, porque não houve cerceamento de defesa nenhum. O doutor Antônio fundamentou muito bem que foi indeferido. Mas a defesa, ele, o assassino, aquele sujeito, ainda tem a possibilidade de discutir eventual cerceamento de defesa. O Rafael não tem. A dona Miriam, seu João não tem. O cerceamento de defesa que eles tiveram é eterno. É para sempre. Definitivo. E teve alguém aqui que teve cerceamento de defesa. Não é ele. Rafael, é a dona Miriam. Eu sou. Meus amigos, encerrando. Não é uma exigência, não é uma cobrança, é uma esperança.
que aquela família hoje possa virar uma página, possa superar essa etapa da vida. Mais uma vez, é dia de justiça, é dia de condenação daquele assassino. Porque é marginal, para sempre marginal, que lugar de marginal é na cadeia. Doutor Antônio, quer fazer, por favor? Antônio, foi colocado pela nova defensora a possibilidade de algumas considerações, obviamente técnicas, a partir da perspectiva do veredicto. Pediu a nova defesa que Vossa Excelência reconhecesse a pena mínima e considerasse alguns benefícios aí em favor do réu, inclusive com o reconhecimento do concurso de crimes na modalidade crime continuado. O Ministério Público requer o contrário, requer exatamente o contrário, requer que Vossa Excelência, por todas as considerações que foram feitas, pela personalidade do réu, pelas consequências do seu ato, pelo deboche que ele demonstrou ao longo dos 3 anos, dando de braço para a justiça brasileira, que todas essas considerações sejam levadas, todas essas circunstâncias sejam levadas em consideração por Vossa Excelência no primeiro momento, que seja fixada uma pena em um patamar superior e que não seja considerado, não é possível que 3 vítimas sejam consideradas apenas tão somente uma única para um acréscimo. Quer dizer, nós temos que ter aqui desígnios autônomos reconhecidos em cada uma das 3. Portanto, requer o Ministério Público o reconhecimento de jurados é uma questão técnica, os senhores não decidem, não têm o poder de decidir, do concurso material, a somatória, o concurso material das penas, ou seja, pena alta em cada um dos homicídios e a somatória das penas, para que a pena final seja calculada por Vossa Excelência nesse sentido. A personalidade, consequências e a rejeição da ideia do crime continuado. É o que requer o Ministério Público a Vossa Excelência no momento da quantificação do crime. Só subsidiariamente, doutor Zaga Luiz, se for reconhecido o crime continuado, seja reconhecido o crime continuado específico, isso aumenta até o triplo. Quer ficar justo. Não, o justo... Sim. Mas dentro do contexto... No contexto de pena. E o Ministério Público encerra aqui, eu agradeço. Tá? Bom,